Nesse vídeo eu vou te mostrar uma estratégia para tornar a tua clínica mais conhecida aí na tua região. Eu vou buscar te passar essa estratégia da forma mais prática possível para que tu consiga olhar para toda ela, desenhar ela para ti, o mais básico que seja, e conseguir aplicar ela aí na tua clínica. E aí depois tu pode até vir nos comentários aqui me dizer qual o resultado que tu tá tendo. Bom, em que casos tu vai utilizar essa estratégia que eu vou te passar? Tem 2 casos que eu enxergo muito claros, assim, que é no momento em que tu vai lançar a clínica, então se tu não inaugurou ela ou vai fazer um evento de inauguração da tua clínica, normalmente, 30 dias antes da inauguração, eu costumo começar a rodar esse tipo de campanha para tornar essa clínica conhecida. Até vamos para o mapa mental aqui que eu montei, que eu acho que fica até mais claro como é que a gente pode fazer isso. Bom, aqui, quem deve usar essa essa estratégia aqui? Então, clínicas que estão em inauguração, tá? Nos nossos clientes aqui, como eu falei, a gente começa a rodar 30 dias antes dessa inauguração para fazer todo um trabalho de marca na região e conseguir impactar boa parte da cidade antes de começar a tentar vender para esse público, porque nada adianta tu tentar vender se tua marca ainda não é conhecida. Então, o próprio exemplo é os conteúdos que eu estou fazendo aqui. Eu estou trazendo a minha marca para que mais pessoas conheçam e para que eu consiga aumentar as vendas da agência. Então, é uma estratégia que se usa no digital para todo tipo de negócio. Cada um tem suas adaptações, mas a marca em si ela precisa ser conhecida. Então, esse é o primeiro caso. No segundo caso, se tu não for famosa no teu bairro. Por que que eu digo isso? É comum das clientes que chegam aqui na Niord, depois de um tempo elas falarem: ah, tal pessoa me reconheceu no mercado, tal pessoa me reconheceu na farmácia, são os casos que acontecem depois de a gente começar a usar essa estratégia. Porque eu vou resumir ela de forma bem simples e depois eu detalho um pouco mais. Essa estratégia, ela consiste em pegar quem vai ser o rosto da marca, digamos, eu sou o rosto da minha agência. Tu, muito provavelmente, vai ser o rosto da tua clínica, principalmente em primeiro momento. Então, pegar esse rosto da marca, a pessoa que vai ser a imagem da marca, e fazer com que essa pessoa apareça para um público ao redor da tua clínica, e assim tu vai conseguir ser reconhecida em diversos lugares que tu for, porque tu vai passar a aparecer com uma frequência bastante alta para esse público que é vizinho da tua clínica, tá? Então, se tu vê que tu não é reconhecido, se teu negócio não é conhecido no bairro, te indico utilizar essa estratégia. Bom, aqui eu gosto de partir direto dos criativos que a gente vai utilizar. Depois a gente vai para o tipo de campanha que a gente vai utilizar, o tipo de público, mas eu gosto de olhar muito para os criativos de primeiro momento. Que tipo de criativo eu indico que use? Conteúdo puro é o que a gente mais vai usar em volume nesse tipo de estratégia. Porque esse conteúdo puro, ele nada mais é que aquele conteúdo que serve para informar, mas não tem a intenção de vender. Ele tem a intenção de ser reconhecido, tem a intenção de gerar um engajamento, tem uma intenção de mostrar a tua marca para mais pessoas, mas ele não está ali com a intenção de vender diretamente, entende? Então, falando um pouco sobre a autoridade que tu tem, falando sobre curiosidades dos serviços que tu faz, falando de problemas que tu resolve, como que tu encara esses problemas, como que tu resolve, quais são as soluções que tu trouxe. E aí nisso também entra um pouco essa parte dos serviços aqui, né? Essa parte aqui dos serviços, mas também é interessante que tu traga para essas pessoas a localização, como as pessoas chegam até a tua clínica, como é que elas localizam, tem algum ponto de referência que é bastante conhecido na cidade? Trazer um vídeo informando essa localização e rodar ele constantemente. Esses de conteúdo puro, esse sim tu vai ter que ter mais de um. Esse da localização,
Um, dois vídeos já resolve tudo que tu precisa. O de conteúdo puro, eu te indico que faça diversos aí para que tu vá alternando também, para não ficar aparecendo sempre com a mesma coisa, né? Então, esses aqui são os tipos básicos de conteúdos que tu vai precisar, e aí depois a gente vai para os tipos de campanhas. Aqui nos tipos de campanhas, o que que a gente vai precisar olhar? Cada campanha dentro do gerenciador de anúncios, ela vai ter o objetivo específico, e dentro desse objetivo específico, tu consegue atingir um certo público por um certo custo, tá? E quanto, digamos, se tu for olhar dentro do gerenciador de anúncio, os objetivos da campanha eles estão dispostos em formato de funil. Então, tá numa sequência, o que está mais no topo tem uma intenção de compra menor e um objetivo de reconhecimento de marca maior, e os que estão mais para baixo, objetivos de vendas maiores e reconhecimento de marca nem tanto. Então, ele foca em pessoas mais prontas para comprar, mas não impacta o público em geral. Espero não complicar um pouco com isso que eu estou te explicando, mas o que eu quero te dizer é que a gente vai focar nos objetivos de campanhas que estão lá no topo, porque esses objetivos de campanhas eles vão ter um custo de tráfego menor. E com esse custo de tráfego menor, com menor orçamento, com valor menor em dinheiro, tu consegue atingir mais pessoas, que é o objetivo principal dessa campanha, atingir o volume máximo de pessoas na tua região para que a tua marca e tu se tornem conhecidas aí no teu bairro. Bom, então a gente vai começar, eu indico começar principalmente nos primeiros 3, 4 quilômetros, e depois eu vou detalhar um pouco mais isso, os primeiros 3, 4 quilômetros, começar com campanhas de alcance, que o único foco dessa campanha é alcançar o máximo de usuários dentro das redes sociais, o máximo de usuários possíveis, tá? E aí depois tu pode ir para campanhas de engajamento, mas isso aí depois eu detalho melhor. Tipos de público. Isso aqui vai depender muito da tua empresa, muito da tua clínica. Tem que olhar sempre para qual é o perfil de público que tu atende aí na tua clínica. São homens? São mulheres? Qual é a faixa de idade dessas pessoas? Tá? Esse aí são as duas únicas segmentações que a gente costuma fazer nesse tipo de estratégia, porque o objetivo aqui é impactar volume de pessoas, tá? Então, a única coisa que eu acabo segmentando aqui é a questão do gênero. Então, a maioria das clínicas parceiras aqui da Niord, o gênero feminino é o que é a esmagadora maioria, né? Então, questão de 90%, 95% do público comprador acaba sendo mulheres. Então, a gente foca principalmente nesse público para trazer o que tem maior potencial de compra lá na frente. Então, o que que a gente vai fazer aqui? Simplesmente a gente vai fazer dentro da campanha. eh, Lá tem a estrutura de campanha, conjunto de anúncio e anúncio. Anúncios são os criativos aqui, os vídeos ou imagens que tu vai utilizar. Te indico usar vídeos, tá? Normalmente tem uma performance maior, principalmente para conteúdo. Com relação à campanha, é a estrutura básica ali que eu falei. Focar em alcance, certo? Nos públicos, tu vai configurar dentro da campanha, vai ter o público. Dentro da campanha tem um conjunto de anúncios, dentro do conjunto de anúncios tem um público. Quando tu for configurar o teu público, tu vai escolher ali o gênero que tu quer focar. E na parte da localização em si, a gente vai segmentar por geolocalização. Então, o que que a gente vai fazer? Pegar o endereço da tua clínica, colocar ali na geolocalização e a gente vai colocar um raio de 1 quilômetro. Então, começa impactando pessoas no raio de 1 quilômetro ao redor da tua clínica. E aí, o que que a gente costuma fazer aqui para ir progredindo? E aqui eu já entro nessa fase do que fazer, né? Montou a campanha, agora tu está montando o público. Nesse público, tu segmentou mulheres e tu escolheu o local da tua clínica, e no local da tua clínica tu colocou um raio de 1 quilômetro. Depois de uma semana, tu vai olhar novamente essa campanha, tá?
e tu vai observar a frequência na qual os usuários foram impactados. Então, no intervalo de 7 dias, quantas vezes um mesmo usuário foi impactado? Normalmente a gente faz o seguinte: quando chega a uma frequência de 3, 2,5, 3, a gente duplica esse público e cria daí uma variação ali um raio maior. Então a gente passa de 1 quilômetro para 2 quilômetros. E aí coloca a rodar. Muitas vezes a gente recicla ali alguns criativos que estavam com alcance legal, com custo de tráfego legal, mas é interessante tu ir renovando esses criativos cada vez que tu duplica. Então, de 7 em 7 dias, ou quando chegar nessa frequência de 2,5 a 3, tu faz essa troca. Duplica o público, aumenta o raio, renova alguns criativos e coloca a rodar de novo, tá? Então, normalmente eu faço isso até chegar a uns de 5 a 7 quilômetros de raio da clínica, mas isso vai depender muito da tua cidade, como que funciona a geografia aí no local, mas eu costumo fazer deste formato, tá? Então, isso vai ajudar a divulgar a tua marca e vai ajudar também a tu conseguir um engajamento melhor nos teus conteúdos, tá? Um detalhe que eu não falei. É interessante que esses criativos que tu utilize dentro dessa estratégia aqui, é interessante que tu esteja com eles publicados no teu feed. Porque aqui quando a gente vai estar impactando pessoas em volume, e aí até depois, se tu preferir, quando tiver com raios maiores, de 5 a 7 quilômetros ali, colocar um objetivo de engajamento, tudo bem, pode utilizar. O custo de tráfego vai ser um pouco maior, mas como o teu público é maior, não vai impactar tanto, tá? Ah, então, os impactos que tu vai ter para a tua marca nessa estratégia é a divulgação da tua marca, fazer com que as pessoas próximas a ti elas conheçam a tua clínica, saibam como chegar, saibam o que tu faz, o que que tu oferece, quais os procedimentos, quais os serviços que tu oferece aí na tua clínica, e também tu vai conseguir melhorar o posicionamento da tua clínica dentro da rede social. No seguinte sentido, quando tu está rodando os anúncios, tu vai impactar mais pessoas que tu impactaria no orgânico, tá? Quando eu digo orgânico, é sem pagar para aparecer. Então, tu está aparecendo para mais pessoas, tu vai ter um engajamento naqueles conteúdos ali maior. E esses engajamentos, muitas vezes, se tu souber construir um conteúdo ali que instigue, que tenha uma chamada para ação para gerar esse engajamento, pedir para comentar, pedir para curtir, esse engajamento, mesmo que seja através do tráfego pago, ele vai ficar todo no teu feed, vai ficar ali no teu Instagram, como se fosse orgânico. Então, isso, querendo ou não, eu não concordo muito com esse pensamento, mas quem tem mais seguidores, quem tem mais curtidas, comentários, engajamento maior, acaba recebendo uma relevância maior. E isso aí a gente constrói através dessa estratégia também, tá? Espero que tu tenha gostado desse conteúdo. Se tu chegou até aqui e conseguiu entender bem, ficou claro para ti, já curte aqui o vídeo, faz favor. E se tu não entendeu, ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo, que daí o quanto antes eu te respondo para buscar te ajudar com essa estratégia e conseguir levar mais clientes aí para tua clínica de estética.